Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico e um dos coordenadores aqui da plataforma. E hoje, pessoal, estou aqui para atender vocês e resolver as questões de Química da prova de 2024 da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, aqui é o nosso site da MetaMed, tá? Lembrando que aqui vocês já vão ter toda a parte de provas anteriores, então tem aqui as provas. Todas elas vão estar sendo resolvidas agora e disponíveis para vocês aqui nessa pasta de provas resolvidas. O site da instituição também fica disponível, caso você queira fazer alguma consulta, tem local de prova e tudo mais. Sala de aula ao vivo, que é essa aqui que vos fala, e também a parte de lista de exercícios. Descendo aqui, pessoal, para quem precisa dar uma revisada na matéria teórica, tem todas as aulas teóricas aqui conforme o edital. E hoje vamos resolver as questões de Química com vocês aqui. O que eu acho interessante da prova, pessoal, ela é uma prova bem parecida com o Enem, né? Ela distribui as suas competências em linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, tá? Então fica até mais tranquilo da gente conseguir manejar tudo isso, tá? Na prova de hoje, pessoal, vou estar fazendo algumas questões também e mostrar para vocês que a prova é bem interpretativa. Então, exige que você tenha um conhecimento um pouco mais amplo dos vestibulares, então vou tentar passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Ter animais de estimação em casa é uma alegria à parte. É chegar em casa depois de um dia cansativo e ter um ser tão fofo te esperando com amor e carinho. Para quem tem crianças, também é um companheirismo dobrado, porque eles compartilham descobertas e são muito leais, né? Pensando em facilitar no seu dia a dia de cuidados com o seu pet, trouxemos um truque de vinagre para o cachorro não urinar em lugares indevidos, tá? Sobre o vinagre é correto afirmar. Então, aqui tem muitas informações, né? O vinagre, pessoal, lembrando que ele é um ácido, né? Ele é o ácido ascórbico. O ácido ascórbico não, o, o ácido acético, perdão, ácido ascórbico é a vitamina C. Ácido acético, porque ele vai ter dois carbonos e um grupo de ácido carboxílico ligado a ele. Esse é o vinagre. Ele vem da oxidação do vinho, certo? Por ser um ácido carboxílico, né, ele é um ácido orgânico, ele vai liberar sim o H+. Lembrando das definições ali, né? Então, o organismo que é ácido, ele vai liberar H+, e o que é básico, ele libera o H-, certo? Então, no caso do vinagre, ele vai liberar H+, ele vai ter em sua composição um gosto mais azedo, né? Ele está mais relacionado, ele vai ter uma boa relação com reação a bases, tá? E ele fala o seguinte: sobre o vinagre é correto afirmar. Em solução aquosa, não conduz corrente, muito pelo contrário. O vinagre em solução aquosa, ele vai se separar em H+, e aí lembra que ele é um ácido acético, então ele vai liberar um grupo acetil ali, negativo, e o H+, ou seja, ele forma íons em meio aquoso. Todo sal, ácido e base, pessoal, na sua grande maioria, eles vão liberar íons no meio aquoso para fazer o quê? Condução de energia de corrente elétrica, tá? Então, lembrando que a corrente, ela precisa de um diferente de potencial para correr, né? Então, ela precisa de um lugar mais positivo e um lugar mais negativo. Quando a gente tem essa diferença de potencial, a corrente ela vai ter um fluxo, ela vai fluir, certo? Agora, quando a gente tem aqui, no caso, o ácido sendo colocado em meio aquoso, ele vai se separar em H+, e todo o grupo orgânico menos, fazendo assim esse DDP e uma corrente sanguínea, tá? Então, a corrente sanguínea é uma corrente elétrica. Então, no caso aqui, ele conduz sim, tá? A B é denominado ácido carbônico, que na verdade é ácido acético, tá? O C, em solução aquosa libera H+, com certeza. Ele, na verdade, não é um ácido carbônico, ele é um ácido carboxílico, tá? Então, ácido carboxílico, ácido carbônico, seria aqueles derivados do CO2, que não é o caso dele. Tá? Então, não confundir, pessoal, esse ácidos carbônicos, eles são feitos de CO2, tá? Agora, o ácido carboxílico, ele é feito de C-dupla-OH, tá? Ele é uma função orgânica. O carbônico, ele é inorgânico, tá bom? Essa diferença é importante. É considerado um hidrácido? Na verdade, não. Ele é um ácido orgânico, como eu falei para você. Hidrácido é aquele que vai ter apenas o hidrogênio e um outro elemento. Oxiácido é aquele que tem hidrogênio, outro elemento e o oxigênio junto.
Já o carboxílico é aquele que tem C dupla O, OH. Então, lembrar que a gente tem 3 tipos de ácidos, né? Dos inorgânicos são 2, né? E o orgânico seria 1, certo? Indo para a próxima questão de química aqui, né? Nossa peneira aqui, questão 7, que é uma questãozinha também que é um pouco de química, um pouco de interpretação, vale a pena ser realizada. Apesar de não ser tão óbvio, temperaturas mais elevadas e eventos climáticos extremos também afetam os animais mais próximos de nós. Gatos, cães, coelhos, alguns animais experimentam e demonstram sinais de aquecimento de maneiras diferentes dos seres humanos. Cães e gatos usam apenas pelas patas do focinho, né? Já o coelho, os aves, nem mesmo suam, né? Então, tem essa diferença de termorregulação. Os cães contam ainda com a respiração ofegante, né? Como principal forma de respiração do seu corpo. Ela permite que a água evapore de seus pulmões, né? Línguas e superfícies úmidas. Por isso que ele fica com a boca aberta lá, né? Cachorro gosta de ficar fazendo assim. Quando a matéria sofre algum tipo de mudança, ocorre um fenômeno que pode ser físico ou químico. A evaporação da água por meio do suor ou respiração ofegante pode ser considerado um fenômeno físico. Os fenômenos físicos são aqueles em que tananã, ocorrem. Então vamos lá. Aqui ele está falando sobre os fenômenos físicos e químicos, tá? Vamos só recordar um pouco aqui. Quando a gente fala que o fenômeno é físico, ele vai mudar de uma matéria para outra, de um estado da matéria para outra, só que ele retorna, tá? Então, no caso aqui, os fenômenos físicos são aqueles em que há a ocorrência de alteração da aparência, da forma, do tamanho, do estado físico da substância. Então, a tananã, alteração. Então, sem alteração da sua composição da matéria, exatamente. Essa que é a definição. Quando a gente tem uma transformação física, a gente vai alterar tudo, forma e características, tudo mais, mas a sua base, a sua composição da matéria, ela não muda. Diferente, eu vou dar um exemplo. A água ela pode ser vapor, ela pode ser líquido, ela pode ser gelo, né? Porém, ela consegue transitar de um estado para outro. Isso é demonstração de transformações físicas. Agora, química seria fazer basicamente assim, pegar um pedaço de papel, tacar fogo nele. Eu não consigo pegar essa folhinha depois formada e transformar no papel de novo. Ou seja, eu mudei a matéria. No caso do físico, é que ele não muda a matéria. Então, sem modificação da matéria. Tá? Agora, os fenômenos químicos são aqueles em que há também, né, ocorrência de alteração da natureza da matéria, ou seja, sua composição, com origem de novas substâncias. Então, no caso aqui, ó, ele também há, e aqui é com, né? Então, no caso, ficaria a resposta letra A mesmo, tá? Então, que questão bem simples, pessoal, na verdade, né? Meus alunos no fundamental resolveram essa questão tranquilamente. Vamos ver aqui agora as demais aqui, né? Próxima questãozinha de química aqui. A 12, não propriamente dita é, mas vamos resolver ela. Os setores da economia são segmentos em que podem ser divididas as atividades produtivas da sociedade. Com a expansão de um mercado PET, muitos desses setores faturam bilhões. Atividades relacionadas, por exemplo, à indústria de remédios e à fabricação de sanitários. Arranhadores e brinquedos pertencem ao setor dele. Então, pessoal, vamos lembrar o que significa em economia e produção, né? Setor primário, secundário e terciário, tá? Então, vamos lá. Lembrando que quando a gente tem toda a produção de tudo que é matéria-prima, a gente está falando de quê? De primário. Quando a gente fala que a gente está fazendo uma fabricação, né, que é o caso aqui, ó, a gente fala que atividades relacionadas, por exemplo, à indústria de remédios e à fabricação de sanitários, arranhadores e brinquedos que pertencem ao setor que é secundário, de brinquedos, né? E o terceiro seria serviços. Então, olha só, aqui seria, então, secundário, né, no caso, isso. Enquanto a extração da matéria-prima é primário, já os setores e clínicas, hospitais, veterinários, que seriam serviços, né, seria terciário, tá? Então, a 12 que também tranquila. Prova tranquila, viu, gente? 2, 1 e 3. Secundário, primário, terciário, letra B. Tá? No 3. Uma dieta equilibrada é tão imprescindível
ou indispensável para os nossos companheiros de quatro patas, como para nós, assumindo um papel crucial no que toca à saúde, bem-estar e esperança de vida. O fornecimento adequado de todos os nutrientes vitais mantém os organismos dos animais em forma, aumentando a sua imunidade e resistência e prevenindo problemas de saúde, tal como as vitaminas, os minerais, são fundamentais para qualquer cão. Os minerais essenciais têm funções e propriedades muito particulares no organismo. É feita a distinção entre oligoelementos, né, ferro, cobre, zinco, manganês, cobalto, iodo, selênio, flúor, e macroelementos, né, cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio. Os oligoelementos e macroelementos são compostos inorgânicos, isso é verdade, que podem se ligar através de ligações iônicas ou ligações covalentes. Possuem ligações covalentes compostas a seguir, exceto. Pessoal, vamos lembrar um pouco sobre as ligações, né? Quando eu tenho ali, por exemplo, os elementos, né? Vamos classificá-los assim. Existem elementos que são metais e existem outros elementos que são não metais ou ametais, tá? Toda vez que eu tenho uma ligação entre metal com metal, temos uma ligação que a gente chama de metálica, né? O nome a gente fala que é uma ligação iônica, certo? E quando a gente tem dois não metais ou dois ametais ligados, eles vão ter uma ligação que a gente chama de, pode ser covalente, né? Enfim, existem outros tipos de ligação desse tipo também, tá? Agora vamos raciocinar em cima do que eu acabei de falar, tá? Possui ligações covalentes, ou seja, tem que ser a metal com a metal, né? Os compostos seguir, etc. Então ele quer saber quem é o intruso, né? Aqui vocês podem utilizar no que, pessoal? Ó, olhando no final da prova, a gente vai ter a tabela. Na tabela, se a gente fosse dividir isso aqui, né, a gente vai ter aqui, ó, uma linha. Eu sei que era para ter ficado reto, mas imagine que está reto. A gente tem aqui os não metais aqui em cima e os metais aqui do outro lado. Então, basicamente, o que vocês podem fazer é ficar olhando aqui, ó, qual que é metal, qual que não é. Cadê? Vamos voltar na questão lá para vocês verem. Tá. Então, por exemplo, selênio, ó, o dióxido de selênio. Aqui é com ligação covalente. Só nitrogênio também. Nitrogênio é um metal. Agora, cloreto de ferro, gente, o ferro, ele é metal e o cloro, ele é um quê? Um metal. Então, na verdade, isso aqui é uma ligação iônica. O oxigênio é ligação também covalente e aqui o flúor também é ligação covalente, porque eles têm elementos metais. Então, aqui estava fácil. Era só saber de que lado da tabela vem metal e os não metais. Resposta aqui, letra C. Certo? Vamos ver mais questões de química. 16. A vacinação para cães é um dos cuidados que devemos ter com esses animais. Não só para manter os amiguinhos de quatro patas saudáveis, mas também para garantir o bem-estar dos tutus, já que algumas doenças podem ser transmitidas entre cachorros e pessoas. E a vacinação dos pets, realizada via injeção, usa uma seringa com agulha e aço inoxidável. Alguns aços utilizados nas seringas contêm um cromo na sua composição, o que torna o aço inoxidável. Então, pessoal, no caso, o cromo ele está fazendo um papel de metal de sacrifício. A gente chama isso de galvanização, tá? O cromo metálico é produzido por meio de minérios de cromatita, né? E um dos processos de obtenção industrial do minério é através de altas temperaturas das seguintes etapas. Pessoal, quando a gente tem essas altas temperaturas acontecendo, isso aqui é um movimento de hidrólise, tá? Então, é só, ele vai colocar aqui em várias etapas essas reações acontecendo, certo? E aí ele vai fazer perguntas em cima dessas etapas. Então, em relação às etapas apresentadas, considere as afirmativas. Na etapa 1, o mineral cromita é fundido ao carbonato de sódio na presença do oxigênio, gerando o cromato de sódio e oxidando o ferro 3 com a liberação de gás de carbono, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos colocar ponto a ponto. A cromita, que é esse aqui, ó, 4 ferro, cromo 2 ou 4, ele vai reagir sim ao carbonato de sódio, que é esse aqui, junto com a presença de oxigênio, ou seja, uma oxidação,
tá? Gerando cromato de sódio, óxido de ferro 3, que é esse aqui. Como é que eu sei qual que é o óxido de ferro 3 e o óxido de ferro 2? Gente, é só você pegar aqui, ó. Tá vendo que é F2O3? Esse 3 você joga aqui para cima e o 2 você joga aqui para cima. Então, no caso aqui é o ferro 3. Se eu tivesse aqui O2, Fe3O2, esse seria o ferro 2, entendeu? E a gente vai ter esse cruzamento aqui de elétron. No caso aqui, o 1, ele tá certo. Vou colocar aqui. 2. Na etapa 2, que é essa aqui, né? O carbonato de... O cromato, no caso do sódio aqui, é reduzido a óxido de cromo 3. Então, olha aqui. O cromato tá aqui. E ele vai ser reduzido ao quê? Óxido de cromo 3. Aqui, ó. Esse aqui. Então, é a mesma lógica, pessoal. Existe óxido de cromo 2 e 3. Ó. O cromo 2, eu vou pegar aqui, ó, e jogar. Se tivesse um 2 que eu jogava, aqui no caso é cromo 3. Por que eu sei que é cromo 3? Esse 3 vem para cá e o 2 vem para lá. Então, é cromo 3 aqui, assim como a gente fez no ferro. Tá certinho também. 3. Na etapa 3, o cromo metálico é obtido usando o alumínio como agente oxidante. Então, o cromo metálico aqui na etapa 3, ó, cromo e alumínio. Como é que eu vou saber, pessoal, quem está reduzindo e quem está oxidando? Tá fácil. Por quê? Ó? Quando o elemento está sozinho, o NOx é 0. Certo? Aqui, no caso, o oxigênio é negativo. Eu tenho 3 oxigênios, então seria aqui, ó, menos 6, né? Porque o oxigênio é menos 2. E o cromo ele teria que ser mais 3 aqui, porque eu tenho 2 cromos, então é mais 3 com mais 3 vai zerar, né? Então o cromo ele está mais positivo, ou seja, ele perdeu alguns elétrons e ele vai para o zero, ou seja, o cromo ele vai receber elétrons. Vocês compreenderam? O cromo ele estava mais 3 e ficou 0. Ou seja, ele estava com menos 3 elétrons e ele vai ganhar 3 elétrons. Quando a gente recebe elétrons, quando eu recebo elétrons, eu estou reduzindo. Certo? Quando eu recebo, eu estou reduzindo. Quando eu estou dando elétrons, eu estou oxidando. Quem reduz, recebe. Quem oxida, dá. Certo? Então, aqui no caso, o alumínio estava 0 e ele vai ficar aqui, ó, menos 6 mais 3. Ou seja, o alumínio perde elétrons e o cromo recebe. Quando o alumínio ele dá elétrons, ele está oxidando. Ou seja, ele é o agente redutor. Já o cromo, quando ele está reduzindo, ele é o agente oxidante. Ou seja, é o contrário. O agente oxidante, na verdade, é o cromo. Tá? Então, nunca se esqueçam disso, pessoal. Vou até revisar aqui com vocês essa questão. Isso é muito importante. Quando eu tenho uma reação aqui, ó, o zinco, no caso aqui, estava 0. E ele ficou mais 2, o que quer dizer? Que eu perdi elétron. Eu perdi algo que é negativo e fiquei mais positivo. Já o cobre, ó, ele estava mais 2 e ficou 0, ou seja, ele ganhou elétrons. Toda vez que eu recebo, quem recebe reduz. E quem oxida, dá. Quem está oxidando, ele é o agente redutor. E quem está reduzindo é o agente oxidante. Entenderam? Então, retornando aqui, pessoal, só para a gente fechar. Ó. O 4 também estaria certo. Resposta aqui, ó. Cada uma das etapas suporta uma reação de oxirredução? Com certeza. Tudo isso que a gente está falando agora é uma reação de oxirredução. Tá? Então, no caso aqui, 1, 2 e 4, resposta letra D. Seria a resposta, tá? A prova aqui em si, pessoal, vocês conseguem observar, é uma prova tranquila, tá? Ela coloca muita interpretação, mistura-se muitas as questões, então acaba que a prova fica bem distribuída, não fica tão pesado, não fica muita questão de uma matéria, tá bom? Então, assim, minha visão que eu queria passar para vocês da prova de Química da Universidade Federal de Santa Maria era isso. Tá bom? Só passando um confere aqui, não tem mais nenhuma questão. Então, concluindo aqui a parte química. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mencionando também. Tá bom, pessoal? No mais, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!